Olá, eu sou Jorge Luiz, aluno de Bioética da Unigran Rio, e estou aqui para falar sobre essa temática do aborto, sobre o aspecto teológico e ético. Antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre vida e ser humano. O aborto está ligado a isso, né? A vida e ao ser humano. Para a gente falar na concepção, né, a gente vai perpassar aí pela união do espermatozoide com o óvulo e vai se formar então o zigoto. O zigoto, ele constitui vida, mas ainda não é um ser humano. Depois de passado um tempo, ocorrem essas multiplicações celulares e aí a gente vai então ter formado o embrião. O embrião, que já se constitui vida, ainda também não é um ser humano. Ele vai se estender aí por entre 2 a 3 meses, até ele já ter, né, os seus membros desenvolvidos, seus órgãos mais desenvolvidos, e aí entre 2 e 3 meses, mais precisamente os 3 meses, ele torna-se um feto. Aí ele já se constitui um ser humano. Bom, explicado isso, nós vamos entrar agora na temática sobre abortar ou não abortar. Abortar seria tirar a vida, né? Tirar a vida desse ser em formação. Mas nós temos outros tipos de abortos também a serem considerados. Como foi estudado no nosso próprio material, a gente também se utiliza, né, de fazer determinadas podas, implantações, né, que matariam outras plantações se permitíssemos que elas crescessem indefinidamente, né? Então a gente acaba com a vida desse ser vivo em detrimento a preservar um outro ser vivo, né, porque o vegetal é um ser vivo, para que ele possa ser útil, né, ao ser humano, à natureza, né? Então, a gente perpassa aí por uma atitude também abortiva, né, no próprio ser vivo, no sentido de ser, né, um vegetal, nesse caso. Além disso, dentro dessas implicações, nós temos também implicações teológicas. Mas vamos analisar. Lá no Antigo Testamento, nós temos um Deus que ele manda, né, acabar com determinadas regiões, né, matando crianças, viúvas, né, idosos, até animais, vegetais. São atitudes abortivas também, né, interrompendo a vida daqueles seres em formação. É claro que a gente sabe que esse conteúdo, né, do Antigo Testamento perpassa por aquele chão histórico, social, né, e tudo tem que ser interpretado e relido, né, diante do nosso conhecimento de agora. Porque essa mensagem de Deus, né, ela passa por um ser humano, que é o profeta, né, que ele vai vivenciar esse chão histórico-social. Será que Deus quis dizer exatamente isso? Bom, mas aí a gente vai para o Novo Testamento. No Novo Testamento, até a edificação, o como construir, né, Paulo vai nos ensinar que a gente tem que fazer tudo de forma planejada, para que a gente não interrompa a produção no meio da construção. Então, dentro de uma releitura para os tempos atuais, a gente também poderia interpretar isso como uma atitude, né, pensada, planejada pelo próprio ser humano. Bom, então dentro desse chão do Antigo Testamento, a gente poderia falar muito mais coisas dentro do Antigo Testamento, lá em Jacó também, enfim. Dentro desse chão do Novo Testamento,
E dentro dessa temática do aborto, né, nós temos que entender que dentro da lei hoje, né, do aspecto jurídico, o ser vivo, que já se entende por ser vivo, né, desde a concepção do espermatozoide com o óvulo, ele já tem garantido o direito à vida. Mas aí a gente entra nessa discussão para dizer, é um ser humano que a gente vai estar tirando o potencial de viver? O ser humano é até 3 meses. Então, quer dizer, não se constituiria uma atitude criminal se a gente, até o 2º mês, né, entendesse que aquele embrião poderia colocar em risco a vida da mãe, poderia não ser um embrião, um feto em potencial, um ser vivo em potencial se ele fosse acéfalo, né? Poderia a mãe ter sido vítima de um estupro, né? Então isso não constituiria uma atitude criminal. Mas teologicamente isso traz implicações, porque nós estaríamos brincando de Deus, interrompendo vidas, né? Mas da mesma forma, se a gente consegue fazer esse entendimento, que a gente tira, né, essa vida, entre aspas, em potencial, em detrimento de uma vida que já está potencialmente desenvolvida, acredito que seria interessante repensar, né, teologicamente, assim como existem várias situações que foram repensadas teologicamente entre o Antigo e o Novo Testamento, e até mesmo do Novo Testamento para agora. No Antigo Testamento, quando a ideia era procriar, podia-se ter várias esposas. Já no Novo Testamento, essa cultura já foi sendo, né, assim, caindo por terra. Hoje, a gente vê que hoje a coisa é muito pontual no mundo inteiro. Então, o que acontece? Tem muita coisa que tem que ser relida, tem que ser repensada. Assim como no Antigo Testamento se mandava matar a mulher em adultério, Jesus vem no Novo Testamento e diz, né, quem não tem pecado, que tira a primeira pedra. Então, foi relido. Hoje, essa atitude também é uma situação pontual no planeta. Então, a ciência como um todo é de Deus, né? O homem tende a deturpar, né, o significado da ciência. Quando nos foi permitido estudar, por exemplo, por Deus, né, as células troncos, logo se desviou, né, para um lado que não é de Deus, mas em compensação, a visão terapêutica da célula tronco é uma visão que vai permitir dar vida a quem está entrando aí em situações beirando a morte, né, precisando de tratamento médico, e que as células troncos permitirão. Assim como nós também entendemos que a energia nuclear deu um grande avanço na medicina, que também é uma ciência que vem de Deus, né? Logo o ser humano ele vai e caminha construindo aí para o lado ruim a bomba nuclear. Então, o fato da ciência ser de Deus, ela deve ser explorada. O que deve estar em pauta aí é a condição do ser humano se tornar cada vez mais desumano. Então, o aborto ele tem que ser tratado tanto no âmbito ético quanto teológico, visando a preservação, né, de um ser vivo, e um ser vivo plenamente desenvolvido. Dentro desses parâmetros, até 3 meses, né, até 2 meses, 2 a 3, né, tem-se condições de avaliar se a mãe vai estar em risco ou não, tá? Mas não sou eu que vou dizer, né, se essa atitude é válida ou não. Essa é a minha contribuição para a discussão sobre o tema aborto do ponto de vista teológico e ético. Obrigado.